O Toto Wolff praticamente confirmou o Andrea Kimi Antonelli como o novo piloto da Mercedes. Ele não disse isso com palavras diretas, mas deixou a entender. O que pode se tornar uma grande aposta para a Mercedes e talvez uma das maiores apostas da história da Fórmula 1. Desde que o Lewis foi anunciado na Ferrari, começou uma grande corrida pela segunda vaga na Mercedes. E apesar de ser uma equipe que não tá brigando por vitórias hoje em dia, ainda assim é uma equipe de ponta e pode mudar isso a qualquer hora, principalmente com o novo regulamento em 2026 em vista. E oportunidades de pilotar uma equipe que corre na frente do pelotão na Fórmula 1 são raras e praticamente inexistentes. Então ao longo desses meses a gente viu vários rumores envolvendo Albon, Sainz, Alonso e até Verstappen linkados com a Mercedes. Mas o que parece cada vez mais conforme o tempo passa é que nunca houve uma corrida de fato por essa vaga. Ela sempre teve um dono. No GP do Canadá, o Toto Wolff comentou sobre os rumores envolvendo o Sainz. O Carlos merece um lugar de destaque, ele fez um trabalho fantástico. Mas para nós, embarcamos em um caminho agora para dizer... queremos nos reinventar um pouco daqui pra frente. E o Kimi Antonelli definitivamente joga uma parte nisso. Ainda não tomamos uma decisão pro próximo ano, mas não queríamos que o Carlos esperasse também, porque ele precisa tomar as decisões sozinho. Isso é justo, ele tá fazendo um excelente trabalho. E essa fala mostra um grande respeito do Toto pelo Carlos, e um respeito muito maior ainda por ele considerar que o Carlos merece essa vaga na Mercedes, só que não com os termos que a Mercedes tem a oferecer. E deixa muito implícito o que todo mundo já sabe, o Antonelli é quem vai pegar essa vaga. E até o Hamilton chegou a comentar sobre isso numa entrevista pós-Imola. O Carlos é um grande piloto, então acho que onde quer que ele vá, ele seria um ponto positivo para qualquer equipe. Honestamente, eu não tenho ideia de quais são os planos do Toto, mas para mim, assumir um jovem piloto, se fosse o meu papel, provavelmente assumiria o Kimi. E mesmo que o Antonelli não estivesse pronto para a Fórmula 1 ainda em 2025, o máximo que a Mercedes poderia oferecer para o Carlos seria um contrato de 1 ano, exatamente para esperar o Antonelli em 2026. Isso seria um desrespeito, como o próprio Toto disse, em relação ao quão bom o Carlos Sainz é. Agora, quando o óbvio se concretizar, a gente tá de frente com dois cenários. Ou vai ser o maior flop da história da Fórmula 1, ou provavelmente a maior aposta da história da categoria. Pra mim não tem meio termo. E tentar traçar paralelos com o que aconteceu com o Verstappen não faz sentido pra mim. O Max não foi colocado numa equipe de ponta direto, mas na Toro Rosso. Isso não tira a qualidade nem o quão impressionante é o que ele fez, mas o salto ainda é outro. O melhor paralelo que eu consigo pensar na real é do Hamilton com a McLaren. Nem pelo salto de categorias, visto que o inglês correu na Fórmula 3 Euro Series e na GP2 Series, sendo campeão de cara nas duas, mas porque fez o salto direto para uma equipe de ponta da Fórmula 1, e curiosamente com a mão da Mercedes na brincadeira de novo. No caso do Antonelli, é claro que a Mercedes não tá no mesmo status que tinha alguns anos atrás, ou até mesmo do que a McLaren era quando o Lewis fez o salto. Mas ainda assim ele tá pulando para uma equipe de ponta da Fórmula 1, já com status de liderança. E as situações ainda assim são diferentes, porque o Lewis teve que enfrentar um Alonso que tentava triturar os seus companheiros e precisou se impor. O Kimi tem um caminho mais facilitado por uma equipe sem a mesma pressão da McLaren na época e um companheiro que não tem um histórico tão negativo com os companheiros. Mas ainda assim os pontos contra podem afetar muito o Antonelli, porque no caso do Lewis, na F1 de 2007, as regras para testes eram muito mais flexíveis, enquanto hoje o italiano chega no último ano de um regulamento de carros difíceis e com o pessoal acostumado, sendo obrigado a fazer testes com carros que não correspondem mais à Mercedes atual. Então a gente não deve julgar o Antonelli por um possível primeiro ano ruim na Fórmula 1, que inclusive eu acho que vai acontecer, considerando o salto, como tá acontecendo hoje com ele na Fórmula 2. Óbvio que hoje com a Prema ele ainda não se encontrou 100% na categoria. Atualmente é o 6º colocado com 48 pontos, sem pódios e obviamente muito menos vitórias. Mas a realidade é que os carros de Fórmula 2 não são exatamente iguais como muitos analistas de Wikipedia gostam de acreditar. Existem diferenças significativas de um carro para o outro e a Prema ainda não conseguiu se achar com esse chassi da Dallara. Mas quando a gente compara ele com o seu companheiro, que é o badalado Oliver Behrman, que fez uma ótima corrida na Arábia Saudita, o alemão ocupa a 13ª posição só com 18 pontos e que tá quase certo de fechar com a Haas pro ano que vem. Resultados de corridas na Fórmula 2 não devem ser a única métrica de comparação quando a gente fala da categoria, porque ela não é uma categoria justa. E considerando que ele teve um salto direto da freca pra Fórmula 2, eu acho que ele tá fazendo uma ótima temporada de estreia. Eu não quero entrar em detalhes da carreira do Antonelli, porque eu já fiz isso em outro vídeo. Eu vou estar botando o card aqui, caso você queira conhecer um pouco mais sobre toda a trajetória dele. Mas ele venceu praticamente todas as categorias pela qual ele passou. E agora que pegou essa bomba da Prema na mão, e ainda assim tá vencendo seu companheiro de equipe, eu não acho justo desacreditar nele só porque ele ainda não venceu uma corrida na categoria. Mas as suas qualidades são sempre reforçadas pelos diretores da academia da Mercedes, que eu também discuti no vídeo que eu falei agora de pouco. Principalmente quando falam da força mental do italiano. E mesmo com esses elogios vindo de baixo até o Toto, o próprio Jacques Villeneuve, além de falar mal do Ricardo no GP do Canadá, aproveitou a entrevista para falar que o Toto nem precisava ouvir isso para ser convencido. Não aceitaria outra solução que não seja o Antonelli. A porta se fechou aí. Essa agora é a equipe do Antonelli pro futuro.
Ele vem se preparando para isso há anos. O ego do Toto Wolff também desempenhou um grande papel em sua decisão de escolher o Antonelli. Ele quer provar ao mundo que foi certo apostar no jovem italiano quando tinha apenas 12 anos, futuro campeão mundial desde aquela época. E tem um ponto muito importante nessa fala do Villeneuve que eu acho que ele acerta em cheio, que é a questão do ego. E eu vejo essa escolha envolvendo muito sim o ego do Toto Wolff. E eu não tô nem falando por conta do Lewis ter saído da Mercedes. O Kimi não é o primeiro grande talento prospectado pela Mercedes. Em 2015 o Toto viu o Verstappen escapar das suas mãos depois dele oferecer um contrato bem horizontal para ele para a Fórmula 1. Na época a equipe tinha o Nico e o Lewis na equipe principal. Então demoraria muito para ele ir para a ponta. Teria que fazer todo o trajeto Fórmula 3, Fórmula 2, correr por alguma equipe meio de pilotão da Fórmula 1, até que uma vaga na Mercedes surgisse e enfim ele pudesse pilotar lá. A RBR apareceu e ofereceu uma rota muito mais clara para ele, colocando direto na Toro Rosso e assim que alguém peidasse na equipe principal ele assumia. Dito e feito. E no final das contas a Mercedes ficou em necessidade, porque no final de 2016 o Nico Rosberg aposenta e eles não têm nenhum piloto jovem, não tem nenhum talento da sua academia pronto para ser colocado na equipe principal. Então eles conseguem um contrato com o Bottas de última hora e o Williams tem até que desaposentar o Felipe Massa depois de ter dado toda aquela emoção no GP do Brasil. Mas tudo isso culminou pro Toto decidir que não queria mais perder jovens talentos. Logo no mesmo ano, em 2015, contrataram o campeão da Fórmula 3 europeia e da GP3 Series, que talvez você conheça como Esteban Ocon. E logo em 2016 subiriam ele direto para F1 para correr pela tenebrosa Manor Racing, com certeza sem influência nenhuma do que aconteceu. E em 2017 e 2018 ele faria os 2 anos nada polêmicos dele pela Force India, onde a gente ia começar a entender um pouco sobre como o Ocon mantinha suas relações com os companheiros de equipe. E no final, com a venda da equipe e a transformação em Racing Point, ele perdeu espaço e foi deixado de lado, onde fez um ano sabático em 2019 como reserva exatamente da Mercedes. Mas a equipe alemã já começava a perceber que talvez ele não virasse o talento que se esperava. E ainda em 2017, fecharam com um outro talento da base, o George Russell, que tinha acabado de ser campeão da Fórmula 3 europeia. E na escadaria da F1 ele ainda conquistaria os títulos da GP3 e da Fórmula 2 em cima do Norris e do Albon, o que garantiu sua promoção na Fórmula 1 direto para Williams. De novo, dessa vez a Mercedes optou por uma abordagem mais lenta. Ele ficou 3 anos na Williams e mesmo depois daquele GP do Sakir em 2020, onde correndo ao lado do Bottas e uma Mercedes ele foi claramente superior, ainda optaram por manter ele por mais uma temporada na Williams. Até que enfim, com o desligamento do finlandês, ele teve a sua oportunidade na equipe principal. E era a grande aposta do Toto e da Mercedes para ser o substituto do Lewis Hamilton no futuro. Só que pelo menos hoje, mesmo sendo campeão da Fórmula 2 de forma convincente, ele não conseguiu performar na Fórmula 1 ainda como era esperado. Não tá no mesmo nível do Verstappen. Não me leve a mal, eu acho o Russell um bom piloto, inclusive vai ser um tema de discussão aqui no canal no futuro, mas mesmo com toda a experiência que ele tem dos 3 anos de Williams e agora toda a experiência que ele já tem na Mercedes, ainda comete muitos erros bobos, de falta de concentração, como a gente viu no GP do Canadá. Então não substituiu essa necessidade da Mercedes de achar um futuro prospecto e por consequência suprir esse ego do Toto Wolff de encontrar o seu talento que ele deixou passar anos atrás. Com o Kimi foi a contratação mais jovem de todas desse recorte, considerando um possível talento geracional. Eles contrataram um italiano que tinha sondagens da Ferrari ainda em 2019, quando ele tinha só 12 anos de idade. E para você convencer um italiano a escolher você em cima da Ferrari com 12 anos de idade, você tem que ter um plano claro de colocar ele na Fórmula 1 logo. E bem, a gente tá em 2024, ele tem 17 anos e a gente tá discutindo exatamente esse tema. E o foco da Mercedes e do Toto em fazer o Kimi Antonelli funcionar é tanto que até mudaram as regras do esporte. A equipe alemã entrou com um pedido para revisão nas regras da superlicença da FIA, que exige um mínimo de 40 pontos e uma idade superior a 18 anos para você tirar. Então, no dia 14 de junho, a Federação Internacional soltou um comunicado atualizando o apêndice L do Código Esportivo. Calma, Albon e Sainz, eu não tô falando com vocês. Nessa atualização se reafirma que a idade mínima continua sendo 18 anos, só que agora existe a possibilidade de serem julgadas e garantidas exceções especiais para pilotos de 17 anos. A critério exclusivo da FIA, um piloto que tenha demonstrado recentemente e consistentemente habilidade e maturidade excepcionais em competições de carro de fórmula monolugares pode receber uma superlicença aos 17 anos de idade. E agora com essa possibilidade de tirar a superlicença com antecedência, ele pode fazer treinos livres nesse ano com a Mercedes de forma muito mais leve, pilotando o carro atual e já se acostumando com ele para a possível vaga que ele vai assumir no ano que vem. Se o Antonelli for realmente tão bom quanto está se prevendo, e o Toto finalmente conseguir trazer sua próxima estrela da Fórmula 1,
então a Mercedes encontrou o cenário perfeito. Mas como eu disse no começo do vídeo, ainda acho que é um salto muito agressivo, e numa situação nunca antes vista na história do esporte. O primeiro ano dele pode ser muito abaixo e eu acho que vai ser. E vai precisar ter um trabalho muito forte da Mercedes e principalmente dele para aguentar essa pressão do público em cima no primeiro ano. Já foi muito dito sobre sua capacidade e sua força mental em receber críticas, mas agora ele vai estar com todos os holofotes do mundo em cima de si. E isso vai definir o rumo do que pode ser um dos maiores pilotos da sua geração. E para ser honesto, a Mercedes não vai brigar pelo campeonato em 2025. Com essa mudança da superlicença tornando praticamente inevitável que o Kimi assuma esse assento, e com o Sainz fora da discussão considerando os termos de apenas um ano de acordo, então que outra opção a Mercedes tem se não pagar para ver uma das maiores apostas da história da Fórmula 1? Com certeza isso é um risco, só que ao meu ver e considerando a situação atual da equipe, é um risco que vale a pena correr. Mas aí tá, se eu acho que essa é a hora certa pro Antonelli entrar na Fórmula 1, eu quero saber a sua opinião, escreve ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.